Bem-vindo ao canal do professor Dr. Josito, onde a ciência e a tecnologia são explicadas. Saudações a todos vocês! Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva! Não esqueça de dar o like no final e ativar o sininho. Vou pedir para a lousa do auditório do professor Dr. Josito revelar a temática e o palestrante. Uma vez que foram revelados a temática e o nosso palestrante, só me resta chamá-lo. Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Dr. Josito pelo convite. Eu sou o professor Dr. Joseval e hoje com a palestra, como já foi anunciada, é a experiência que eu tive com o meu pet chamado Apetite Pet. Eu sou doutor em desenvolvimento regional, mestre em redes de computadores, especialista em análise de sistemas e métodos, licenciado em Física e sou professor universitário há mais de 25 anos. O objetivo desse artigo, que ficou sendo um artigo, e aqui eu vou levar esse artigo ao conhecimento de vocês através deste vídeo, é relatar a experiência, né, que eu tive com minha cadela, da raça Yorkshire, essa que está se apresentando aí, tá certo? Mas que sempre teve um problema de falta de apetite, ou, como é denominado na literatura, um apetite seletivo. E diante disto, esse processo de tentar fazer com que ela se alimentasse adequadamente, levando a uma má alimentação, o que veio a desenvolver uma pancreatite aguda. Podemos sintetizar o bem-estar do animal pelo seu comportamento, a ingestão adequada e regular de água e de alimento, e o aspecto e regularidade das fezes e da urina expelida pelo animal. Qualquer alteração em um desses sinais é imprescindível que o tutor leve o seu animal para uma avaliação de um médico veterinário. Eu não tenho uma formação, isso tem que ser dita, eu não tenho uma formação na área da medicina veterinária. Mas o que eu busco, tão somente nesse artigo, é trazer à luz para o conhecimento de vocês de uma experiência, tá certo? Que eu tive com minha cadelazinha e que esse experimento eu tive êxito. Mas, de todo caso, eu tenho o conhecimento da metodologia científica, tá? Pesquisador. De maneira que eu trago também à luz para o leitor, tá certo, esse conhecimento de uma forma mais didática, ok? O apetite seletivo e tentativas triviais de solução. Tá? Essa foi a questão, tá certo? Tentar de forma tradicional fazer com que a minha cadelinha, a Lala, ela se alimentasse adequadamente. É nato do comportamento normal dos cães o apetite voraz. É o instinto, né, da sua ancestralidade caçadora e da incerteza de quando teria a próxima caça. A pergunta que vocês podem me fazer então é: e quais as causas da falta de apetite em cães? Essa é uma pergunta nem sempre fácil de responder. Todavia, há necessidade de que o médico veterinário faça uma avaliação para determinar ou tentar fazer um diagnóstico. Uma vez descartado que a causa da falta de apetite seja um problema de saúde ou emocional do cão, ainda resta uma análise da dieta alimentar. Se a dieta alimentar for à base de comida natural, acompanhada por um nutrólogo, para garantir, via suplementos, o seu balanceamento, ou a base da ração úmida ou seca, de alta qualidade, que em tese já é balanceado. Se não for
a causa da falta do apetite, os dois tópicos anteriormente vistos, ou seja, nenhum problema clínico ou emocional e nada que indique que seja uma rejeição à ração, seja ela uma ração natural ou as rações industrializadas, então muito provavelmente você estará diante de um agnóstico de apetite seletivo, ou também denominado de apetite caprichoso, ou seja, a habilidade do cão ser naturalmente mais exigente no que se refere à palatabilidade do alimento. O que se observa na literatura é que essa seletividade ou capricho é algo mais comum em cães de pequeno porte, até 10 quilos, quando adulto. Está aí a referência que eu tiro esses dados. Diante do diagnóstico de apetite seletivo ou apetite caprichoso, os seguintes experimentos foram realizados. Uma vez que eu detectei que o meu cão, né, a minha cadela, ela estava com diagnóstico de apetite seletivo, eu fiz tradicionalmente alguns experimentos, tá? Que são indicados, vários profissionais indicam, e não tive sucesso com esses experimentos. Eu fui ter sucesso com um experimento que eu mesmo criei. Então eu enumero aí os 4 experimentos. Tá? O primeiro, deixar a comida e água à disposição do animal, uma vez que quando ele sentir fome irá comer. Mudança da dieta da ração para a comida natural. E aí eu tive que retornar da ração com um acompanhamento de proteína. E por fim, o apetite PET, que já adianto a vocês que foi o único experimento que eu tive êxito. No primeiro experimento, deixar a comida e água à disposição do animal, uma vez que ele, quando sentir fome, irá comer, é que com esse experimento, o cão pode levar mais de 24 horas sem comer e, por consequência, ingerir pouca ou nenhuma água. Assim, o quadro pode evoluir para uma desidratação, agravando ainda mais a saúde do animal. Quando eu iniciei o experimento, eu observei exatamente que ela começou a mudar o comportamento. Ela ficou, que ela é agitada e tal, então, e brincalhona, e ela ficou sonolenta. Então, eu interrompi esse experimento, e vale aí o registro de que não tive problema da desidratação, porque exatamente eu estava atento, e a cada 3 horas eu dava água mesmo na seringa, porque ela também não tinha vontade, né, de beber água. O segundo experimento, a mudança da dieta da ração para a comida natural. Com esse experimento, aparentemente, eu obtive sucesso. Começamos a festejar. Todavia, o apetite ficou mais seletivo ainda. Então, era a dieta que tinha uma determinada proteína, ela já não queria mais. Tinha que ser outra, e aí ficou extremamente impossível, né, de atender a sua exigência. De maneira que o terceiro experimento foi retornar a ração, agora sendo acompanhada de uma proteína. Esse experimento também, inicialmente, achávamos que tínhamos encontrado o êxito, né? Tínhamos encontrado a solução. Todavia, mais uma vez, a seletividade do meu animal, de Lala, nos obrigou a por desespero, e colocando mais e mais proteínas diversas misturadas na ração, chegando ao ponto de retirar pequenas porções, né, do tutano, lá do osso da galinha, tá certo? Mais especificamente da coxa da galinha, obviamente que ela era cozida sem sal, né, obviamente, para misturar com a ração. Ela comia e
E cada vez mais nós tínhamos que ir fazendo, inovando. Tá? Com essa alimentação toda, não resta dúvida, uma alimentação equivocada, errada, ela começou a apresentar aí sim problemas clínicos. Foi uma pancreatite aguda. Né? Então, tratamos a pancreatite. Foi um tratamento difícil, porque tinha que misturar uma ração especial exatamente ainda com a proteína, porque senão ela não comia, de maneira que ela se recuperou. Né? Teve a sua recuperação, foi 100%. E festejamos, né, a recuperação de Lala, mas tão logo surgiu, ou ressurgiu o mesmo problema. Né? Como vamos fazer agora? O problema dela não está solucionado. Né? Ela continua tendo um apetite seletivo. O receio era que o quadro de pancreatite retornasse e talvez ainda mais agravado, com uma coisa muito pior. Foi aí onde pensei, esse querer acertar, eu criei o Apetite Pet. A criação do Apetite Pet teve por base a leitura, obviamente, de assunto, de como é que o animal se alimenta, o porquê, como é que há essa alimentação, como é que o animal sente essa palatabilidade. E o que a literatura nos indica é um comparativo muito simples. Os seres humanos têm 5 milhões de receptores olfativos na região nasal, enquanto os cães possuem 300 milhões. 60 vezes mais do que nós. Já a área do cérebro dedicada a essa função é 40 vezes maior nos cães quando comparado com o nosso. Indiscutivelmente, entre os sentidos caninos, o olfato, a audição, a visão, o paladar e o tato, o olfato é o mais desenvolvido. Então, o experimento Apetite Pet tira exatamente proveito desse que é o maior dos sentidos caninos. Uma vez que é pelo odor que os cães associam a palatabilidade dos alimentos e não ser pelo seu próprio paladar. Bom, então o experimento Apetite Pet consiste em um comedouro, mostrado aí nessa primeira figura que veio, que está no tapete de cima aí. Ela já é o apetite completo, estão vendo aí uma ração em cima, né, alguns grãos de ração. E na figura 2, eu tenho aí aberta, né, a câmara interna e a câmara externa. A câmara interna, ela é onde fica exatamente a massa odorífica. Né? Pode ser comida gordurosa. Quanto mais estimule o odor do animal, melhor. Tá? E fique despreocupado, porque o animal não irá comer nada disso, só vai comer a ração, somente a ração. Bom, a outra câmara é exatamente a câmara externa, tá certo? Que é chamada a câmara alimentar. É essa onde vai ficar a ração. De maneira que as câmaras são separadas por um espaço para garantir que a massa odorífica, né, não entre em contato com a massa alimentar, com os grãos da ração. Enquanto a câmara alimentar é constituída de inúmeros orifícios pequenos o suficiente para deixar o odor da câmara odorífica passar e chegar ao cão, ao tempo também que irá garantir que os grãos da câmara alimentar, né, não passem para a câmara odorífica
e nem a língua do animal possa entrar em contato com a massa odorífica. Essa massa odorífica, né, ela é preparada com vários alimentos, como eu já falei, tá certo? Então você não se preocupa. Quanto mais estimular o fato do animal, melhor, tá certo? Uma vez que, repito, não vai ter consumo algum dessa massa odorífica. Geralmente eu preparo, corto, né, em picadinhos, boto para aquecer no micro-ondas, 10 a 15 segundos, e uma vez terminado, já que essa massa não é consumida em hipótese alguma, e não pode ser, eu aguardo no congelador, né, e por máximo 2 dias. Né? Por que por máximo 2 dias? Porque você vai reaquecer no micro-ondas, né, e ela vai perdendo, tá certo, essa capacidade de exalar o cheiro, e aí, obviamente, isso iria desestimular o animal. De maneira que, a cada 2 dias eu renovo, tá? Faço essa renovação dessa massa odorífica. Bom, uma das coisas que precisa ser dito é que toda essa alimentação, todo esse experimento, ele tem que ser acompanhado pelo tutor ou por uma pessoa responsável. Por que tem que ser acompanhado? Exatamente para não permitir que o cão vire a vasilha e essas 2 câmaras elas se desassociem e o animal chegue a ter acesso à massa odorífica, né? Que aí seria uma complicação grande. Mas tomando esses cuidados, e o Apetite Pet, como vou mostrar a vocês, que já está no processo de patenteamento, ele é extremamente seguro, ele não permite, em hipótese alguma, mesmo virando que a massa odorífica venha a ficar exposta. No máximo vai perder a ração, aí o animal não vai se alimentar. Por isso que, independente de qualquer coisa, assistir o animal durante esse processo de alimentação é sempre bem-vindo, né? Bom, eu diria que esse trabalho, tá certo, por si só já foi muito gratificante. Eu tive sucesso com a alimentação da minha cadelinha. 6 meses que ela já come desse jeito, se alimenta tranquilo, bebe água normal, não tive mais nenhum problema. De vez em quando eu faço um teste, né? Por exemplo, eu dou só a ração no Apetite Pet, por exemplo, até eu boto, né, na mesma, e aí eu tiro a massa odorífica, ela não come. Então eu boto com a massa odorífica e é um sucesso, 6 meses se alimentando normalmente, né, sem nenhuma outra doença decorrente de uma má alimentação ou de não se alimentar. Então eu espero no futuro que o Apetite Pet, né, que seja uma realidade, tá certo, nas principais pet shop, para todas as pessoas que tenham, né, esse problema possam adquirir, certo, e ter o sucesso que eu tive. Também o que eu espero para finalizar? Eu espero que esse trabalho seja compreendido como uma pequena contribuição para o debate entre a comunidade dos médicos veterinários sobre o método de apetite pet, né, aqui desenvolvido. Ok? Aí estão as referências. Eu só tenho que agradecer a você por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Oi! Espero que você tenha gostado da palestra. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e toque no sininho e dê aquele like. Espero você no próximo vídeo com mais palestras e debates, que você só encontra aqui no canal do professor Dr. Josito. Até mais!